Olá, terceiro ano. Eu preparei para vocês hoje uma atividade para a gente praticar juntos as 3 ações principais em relação à movimentação de arquivos, dados e informações no computador. As 3 ações são copiar, recortar e colar. Nós já falamos um pouquinho sobre elas em sala de aula e vamos agora utilizar uma atividade para poder praticar isso, tá bom? Eu vou dividir a tela com vocês para vocês conseguirem me acompanhar na explicação. Então, vamos lá. Vocês receberam esse arquivo, que é a atividade 3, né? É a atividade que eu enviei para vocês. Para poder treinar as ações de copiar, recortar e colar, nós vamos utilizar um bloco de notas, tá bom? Vocês vão digitar as 10 matérias que a gente pratica lá na escola, ok? E depois disso, a gente vai utilizar esse texto como cobaia para poder treinar o copiar, o recortar e o colar. Certo? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Lembrando, a gente até chegou a comentar sobre como fazer essas 3 ações utilizando o mouse, mas nós ainda não vimos como é que faz isso utilizando o teclado. Então, hoje eu vou explicar para vocês como é que faz isso utilizando o teclado e a gente vai continuar praticando nas próximas atividades, tá bom? Então, vamos lá? Abram o bloco de notas e vocês vão digitar as matérias que vocês têm na escola. Podem pausar o vídeo e fazer a digitação das 10 matérias. Feito isso, terminou a digitação das 10 matérias, nós vamos abrir mais um bloco de notas. Lembrando que se não tiver bloco de notas, pode usar o WordPad, pode usar o Word ou outra ferramenta para digitação de texto, tá bom? Eu estou utilizando o bloco de notas porque é o aplicativo mais simples e a gente só vai focar mesmo nas ações, então não vamos formatar texto, tá bom? Eu deixei um bloquinho de notas aqui, ó, na lateral, tá bom? Vocês já sabem como é que deixa em tela cheia, como é que diminui a tela, então se ele aparecer desse jeito aqui, a gente tem que vir aqui, ó, no maximizar, né? Isso a gente já treinou. E vocês podem alterar o tamanho da janela utilizando as bordas, tá? Utilizando as bordinhas da janela. Eu quero posicionar a minha janela em outro local, ela está muito no cantinho. Então, eu clico no título da minha janela e arrasto, tá bom? Certo? Isso vocês já sabem fazer. Então, vocês podem deixar 2 telas, uma do lado da outra. Para deixar uma do lado da outra, lembrando, reforçando isso daí. A gente tem que utilizar ali o maximizar. Tá bom? Então, maximizar ou ele expande para a tela toda, ou ele diminui o tamanho da janela. Beleza? Feito isso, a gente já digitou as 10 matérias e já abrimos aqui também na lateral mais um bloquinho de notas. O que a gente vai fazer? Vocês vão selecionar a primeira matéria e a gente vai clicar no botãozinho direito. O botãozinho direito faz o quê? Ele abre um menuzinho auxiliar para aquilo que eu quero fazer. Então, no caso, eu quero copiar esse texto. Eu abri um menuzinho auxiliar, ó, já encontrei a opção copiar, tá bom? Então, selecionei o meu texto, botão direito, copiar. Eu vou vir aqui, ó, nesse outro bloquinho de notas, eu dei um clique e vou vir com o botão direito, porque eu quero outra ação. Nesse caso, a ação que eu quero é o colar, já encontrei ela. Então, o copiar, ele só vai funcionar se eu utilizar o colar depois. O colar é como se ele estivesse autorizando que eu fizesse a cópia, tá bom? Então, o copiar e o recortar dependem do colar. Se você só copiar, ó, se eu vier aqui só copiar, cheguei aqui na outra janelinha, não acontece nada se eu não vier aqui com o botão direito e colar, tá bom? Copiou, tem que colar. A mesma coisa acontece com o recortar. Então, eu vou recortar aqui uma outra matéria, por exemplo, vamos testar o inglês. Selecionei o inglês, botão direito, recortar. O recortar vai fazer uma coisa diferente, vamos reparar aqui, ó. Recortar. Nossa, Pro, apagou o meu texto e agora? Não apagou. Ele está removendo daí para colocar em outro lugar. Então, ele não apagou, ele vai movimentar esse texto. Contanto que você escolha a opção ali do colar. Então, vamos autorizar o recorte? Botão direito, colar. Ele retirou daqui e colocou aqui.
Então, a diferença entre o copiar e o recortar é: o copiar cria uma cópia sem apagar aquilo que era origem, e o recortar ele retira de um local para colocar em outro, certo? Então, de novo, o copiar ele cria uma cópia sem apagar o que estava na origem, e o recortar ele movimenta, ele troca de lugar. Tirei de um lugar, vou colocar em outro, eu utilizo recortar, ok? Então, ó, vou pegar aqui educação física, botão direito, recortar, vim aqui, vou até pular uma linha. Botão direito, colar. Ele retirou o inglês que estava aqui e retirou a educação física, porque eu utilizei o recortar, ok? Língua portuguesa e matemática, eu só copiei. Então, copiei, colei. Matemática, copiei, colei. O inglês estava aqui, eu recortei, colei aqui. Educação física estava aqui, recortei, colei aqui, certo? Eu vou desfazer o recorte que eu fiz aqui. E o que eu vou pedir que vocês façam? Uma matéria vocês vão copiar e colar, e a outra abaixo vocês vão recortar e colar. Então, eu vou vir aqui, ó, no finalzinho da minha matéria, vou dar um enter para pular a linha, colar. Geografia, agora é copiar, né? Copiar, vou pular uma linha, colar. História, recortar. Pular uma linha, colar. Ciências, copiar. Botão direito, copiar. Pulei a linha, colar. Inglês, selecionei, botão direito, recortar. Pulei a linha, colar. Então, vocês vão utilizar copiar, o de baixo, recortar. Depois, copiar, o de baixo, recortar. Copiar, recortar. Nós temos 10 matérias para treinar o recortar e o copiar, tá bom? Lembrando que para autorizar que ele copie ou recorte alguma coisa, eu tenho que vir aqui na janelinha do lado, colar, ok? Isso utilizando o mouse. Agora eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer a atividade utilizando o mouse, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona utilizando o teclado. Como é que eu faço isso utilizando o teclado? Então, aqui eu vou voltar nas matérias onde elas estavam, vou colocar aqui. Acho que era história aqui, né? Isso. Vou minimizar aqui só para a gente poder visualizar a atividade que eu mandei para vocês, ó. Uma dica. Como é que eu posso fazer utilizando o teclado? Eu utilizo o Ctrl e o C. Seguro o Ctrl, aperto o C, ele entende como copiar. Se eu quiser utilizar o teclado para poder fazer o recortar, seguro o Ctrl, aperto o X, ele recorta. E se eu quiser colar, seguro o Ctrl, aperto o V. Isso a gente vai fazer várias e várias e várias vezes. Pode parecer complicado agora? Sim, mas a gente vai praticar muito ainda, tá bom? Então, aqui, ó, vou abrir de novo a nossa atividade e eu vou mostrar para vocês como eu faria para praticar aqui a utilização do teclado para copiar e recortar, tá bom? Eu acho que eu vou abrir aqui na lateral um tecladinho para vocês acompanharem comigo. Como se eu estivesse digitando, tá? Então, eu vou vir aqui, selecionei língua portuguesa, segurei o Ctrl C. Ctrl C, eu já copiei. Então, eu venho aqui, ó, segurei o Ctrl V. Ele colou, tá bom? Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar. Vamos testar matemática? Selecionei aqui matemática, Ctrl X. Então, nós recortamos. Vou vir aqui, ó, Ctrl V. Colamos, tá bom? Então, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar,
ok? Eu mostrei para vocês um tecladinho aqui no computador, mas eu faço utilizando o computador mesmo, o nosso teclado físico, tá bom? Então, vocês podem testar, se vocês quiserem, ok? Então, por hoje, para a atividade de hoje, é só isso. Nós utilizaremos somente essas 3 ações. E dá para vocês brincarem bastante com esse textinho que vocês têm aí. Pratiquem, façam 1, 2, 3 vezes. Quanto mais vezes praticar, melhor, ok? Então, por hoje é só. Um grande beijo e se cuidem, tá bom?